Oi, boa tarde. Vamos começar agora na parte da tarde. Queria agradecer a presença de todas e todos aqui no Seminário Internacional, Universidade, Ciência e Classe em uma Era de Crises. Essa mesa que ela é bastante significativa, principalmente nesse ano de contra-reforma da Previdência, e em que o Andes também conseguiu aprovar em seu congresso a paridade de gênero na diretoria, né? Então, compreendendo que a luta de classe ela não é homogênea, e que os sujeitos que constituem a classe trabalhadora assim também não é um salto qualitativo na nossa avaliação, compreender que as mulheres elas fazem parte também da classe trabalhadora. Então, dando continuidade aos trabalhos do dia de hoje, nós vamos iniciar, então, a mesa, a luta das mulheres trabalhadoras pelo aborto legal, seguro e gratuito. Eu vou convidar, então, à mesa as palestrantes para o dia de hoje. Gostaria de convidar Julúzia, militante da Articulação de Mulheres Brasileiras e assessora técnica do Cefêmea. Gostaria também de convidar Romina Del Plá, deputada nacional pelo Partido Obreiro, da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, secretária-geral do Sindicato Docente de La Matança. Autora do projeto de lei, acho que nos inspirou muito aqui em relação às lutas pela legalização do aborto aqui no Brasil. Então, vamos começar a mesa, né? Colocando aí que a cada 10 minutos os participantes dessa mesa serão avisados sobre o tempo, terão, em média, 40 minutos para poder fazer as suas exposições. Depois dessa exposição, será aberta a plenária, que poderá encaminhar questões de forma direta, assumindo o microfone, ou de forma escrita, encaminhando até a mesa. Serão blocos de 5 questões, 2 ou 3 blocos, dependendo do número de pessoas inscritas. A gente não combinou quem ia começar? Então, né, pensando aí nos aspectos legais da Argentina, e conversando aqui com Julúzia, seria interessante, então, que Romina começasse. Pode ser? Então, com a palavra. Buenas tardes a todas, a todos. Espero que me entiendan. Y si algo no entienden, está Coyole, si no me detienen y trato de hacerme entender. Bueno, muy contenta por esta invitación. La verdad que agradezco enormemente a Andes por estar aquí. Yo les cuento un poquito quién soy. Soy docente de lo que ustedes llaman educación básica, educación secundaria. Soy profesora de historia hace muchos años. Soy, por eso, secretaria general de un sindicato docente del municipio de La Matanza, que es un municipio de 2 millones de habitantes, que para Argentina es mucho, en Brasil no suena tanto, pero en Argentina es mucho, de la provincia de Buenos Aires, y integramos un sindicato provincial y un sindicato nacional, y a la vez soy, desde diciembre del 2017, soy diputada nacional por el Partido Obrero, que integramos el Frente de Izquierda y los Trabajadores con otros 2 partidos. En ese punto me ha tocado como diputada nacional participar en vivo y en directo en este proceso de aprobación y de media sanción por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que probablemente sea una de las cosas que recuerde toda la vida, haber, digamos, sido la 4ª firmante del proyecto que obtuvo la media sanción y haber votado la media sanción en esa histórica jornada. Miren, con varios fui charlando previo al inicio de esta mesa. El movimiento de lucha de las mujeres ni empezó ahora, ni es patrimonio de la Argentina,
ni nada de todo eso. El movimiento de lucha de las mujeres lleva muchas décadas, como reconocido como tal en todo el mundo, y es una lucha incesante. Lo que importa ver es cómo en este momento se han configurado una serie de circunstancias que ha hecho que este movimiento irrumpa con la fuerza que tiene en Argentina y que a la vez esto haya ayudado a despertar o reforzar otros movimientos de lucha de las mujeres que ya existían, pero que, bueno, sintieron una ola nueva en este punto y que, bueno, creo que hay que mantenerla, reforzarla en todo el mundo y en América Latina en particular. Para entender un poquito el fenómeno de lucha en Argentina, tenemos que citar algunos antecedentes. En primer lugar, en Argentina se desarrolla un fenómeno que es bastante único en el mundo, que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que se desarrolla hace 33 años. Este año se va a realizar el encuentro 34, o sea, hace 3 décadas que todos los años, el fin de semana largo de octubre, nos juntamos en alguna provincia del país. Primero eran algunas pocas miles, ahora son eventos de 20.000 personas, 15.000, 20.000, depende la distancia, el lugar, pero no bajan de eso. Mujeres de toda condición, de orígenes completamente diversos, experiencias políticas diversas, que nos juntamos a discutir en talleres durante 3 días sobre diversas temáticas. Esto ya nos está hablando de una preocupación alrededor del tema de la mujer y del programa reivindicativo, de los problemas que atraviesan a la mujer y especialmente a la mujer trabajadora, que tiene, digamos, una atención muy importante. Sin embargo, no ha sido el Encuentro Nacional de Mujeres del cual han salido estas medidas de lucha que han puesto en el centro del candelero la lucha de la mujer en Argentina, pero sí es un antecedente que vale la pena retomarlo. Un segundo antecedente que creo que tenemos que citar ha sido todo el proceso de lucha del Ni Una Menos. A partir del 3 de junio de 2015, el 3 de junio de 2015, hubo una movilización convocada por un colectivo de periodistas e intelectuales contra los femicidios que, bueno, de alguna manera permitió una irrupción del movimiento de mujeres que a partir del Ni Una Menos pegó un salto. Hasta ese momento, todos los años había marchas el 8 de marzo, todos los años había marcha el 28 de septiembre, pero de alguna manera eran relativamente rutinarias. Pero a partir del Ni Una Menos, el movimiento de mujeres pegó un salto, pero no solo de mujeres, sino de mujeres y de hombres y del colectivo LGTBI, de la juventud, que empezó a tomar estas reivindicaciones, porque el 3 de junio no marchamos solo mujeres, marchamos mujeres y hombres que apoyan la lucha para terminar contra los femicidios y que hay que terminar con la situación de opresión a la mujer. Y eso creo que es un dato también muy importante. ¿Por qué se produjo esta situación? Bueno, porque se empezaron a hacer muy evidentes los casos de femicidio en todo el país y la complicidad del Estado. En Argentina teníamos una estadística de una mujer muerta por femicidio cada 30 horas. Hoy ya bajó a una mujer muerta por femicidio entre 26 y 27 horas. Es gravísima, la situación es extrema y lo que además pone de relieve y le da fuerza al movimiento es la denuncia de que el Estado es responsable, porque todos los gobiernos de distinto nivel se sacan fotos, cuestionan la situación de los femicidios, dicen que están preocupados por esto que ocurre, pero luego las mujeres siguen muriendo, siguen siendo asesinadas cuando se podrían evitar esos asesinatos. ¿Y por qué? ¿Y por qué decimos que el Estado es responsable? El Estado, incluso van pasando los gobiernos, porque esta movilización del Ni Una Menos fue bajo el gobierno anterior, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces van pasando los gobiernos, no importa si son del kirchnerismo, si del macrismo, el gobierno previo, todos tienen un continuado, que es
que avalan y protegen judicialmente, legalmente, la situación de opresión de la mujer. ¿Y esto por qué? ¿Por qué decimos que es responsable? Y porque no construyen los refugios para que las mujeres puedan salir de la situación de violencia. Cuando hacen las denuncias, después no pasa nada, o a lo sumo le dan a la mujer un botón antipánico para que sea la mujer la que tenga que accionar, pero si la están atacando, ¿cómo hace para apretar el botón? ¿Se entiende? O sea, se descarga la responsabilidad de salvarse a la mujer. Y no es así. Justamente, a partir de que se hace la denuncia, que ya la mujer o los hijos en la situación de violencia logran el paso de blanquear la situación, ya a partir de ahí deberían estar completamente protegidos. ¿Se entiende? Entonces, tenemos problemas para las licencias por violencia de género y entonces incluso los trabajadores estatales, los docentes, estamos peleando para que se aplique la licencia por violencia de género, porque tenemos incluso muchas docentes asesinadas en sus lugares de trabajo, porque ¿a dónde la va a buscar el que la está amenazando? Y si tiene que sostener su sustento a sus hijos, ¿a dónde va a ir? A trabajar. Y en el lugar de trabajo se han producido muchos femicidios. Entonces, todo este tema que ha salido muy fuertemente a la luz, ha de alguna manera reforzado los procesos de organización, ha reforzado los procesos de denuncias y ha encadenado con otros procesos. Así que ya a partir de 2015 esto es muy agudo. Otro antecedente que tenemos que colocar es que se produjo un caso que tomó cierta resonancia, que fue el de una joven, Belén, que estuvo de la provincia de Tucumán, tuvo 2 años y medio presa por un aborto, la acusaban de haberse producido un aborto. La joven, bueno, estuvo presa e indefensa bastante tiempo, más de 1 año, hasta que, bueno, el caso logra hacerse conocido, sale de las fronteras de Tucumán, toma un carácter nacional, se arma una campaña por la libertad de Belén, y ese hecho de empezar a hablar de un tema bastante complejo, del que en general no se hablaba mucho públicamente, aborto, el problema de la penalización y demás, hizo que, bueno, fuera un antecedente importante. Finalmente Belén fue absuelta, fue liberada, se demostró que había tenido un aborto espontáneo, que ni siquiera sabía que estaba embarazada, y sin embargo, el caso de Belén tira por tierra la idea de que esté penado por el Código Penal el aborto clandestino, la realización de aborto. De todas maneras, dicen muchos, ninguna mujer va presa. Mentira, muchas mujeres van presas en Argentina por realizarse abortos. En general, mujeres pobres, porque como el caso de Belén, hay otros que a veces no logran llegar a la esfera pública, no los conocemos y por lo tanto no se puede intervenir, pero no es el único caso. Entonces todos estos elementos fueron conjugando como una olla a presión, ¿no? Elementos que se van sumando, que se van sumando, que se van sumando. Y ya a finales de 2017, las movilizaciones por el derecho al aborto empezaron a hacerse más masivas y empezó a hablarse más abiertamente del tema. Porque en Argentina pasaba lo mismo que acá. Yo estuve leyendo los materiales de ustedes y, bueno, hay todo un esfuerzo para tratar de explicar que estamos hablando de mujeres comunes, no de criminales. O sea, aún teniendo claridad del problema, tenemos que explicar hacia el afuera con una serie de argumentos justificando que no seríamos criminales y asesinas, ¿no? Y con un cuidado del lenguaje. Yo me doy cuenta que veía una revista que sacaron en 2016 sobre los derechos de las mujeres y creo que en toda la revista no se habla del problema del aborto prácticamente. Se habla de un montón de otros temas, pero a ese cuesta engancharlo. En Argentina pasaba lo mismo.
Nosotros hicimos, yo ahora soy diputada, pero milito hace muchos años, fui muchas veces candidata a algo que nunca entré, pero nosotros siempre hicimos campaña electoral colocando el derecho al aborto legal como un tema programático de nuestro partido y de nuestro frente. Era dificilísimo ir a un programa de televisión o de radio a hablar de esto. Nos decían de todo menos qué bien, qué bien. Ahora es un tema popular, ahora es un tema que queda bien mencionarlo, pero hubo que descorrer el velo. Y de lo que tenemos que animarnos es a descorrer el velo, porque el tema del aborto está presente, aunque no hablemos de él. Y eso con lo que hay que terminar. No se trata simplemente de prejuicios, se trata de terminar con ocultar un tema que está absolutamente presente en la vida de las mujeres, en la vida de las trabajadoras, en la vida de toda persona gestante, y que se oculta, pero que lo tenemos que sacar a la luz. Y esto, de alguna manera, lo que pasó en Argentina. Y es muy importante porque ahora vamos a ver todas las idas y vueltas. Ustedes saben que nada es lineal, menos en política y menos en la lucha de clases. Comentábamos que alguien me decía ayer, bueno, hay cambios que son irreversibles, más o menos. Siempre se puede retroceder, más o menos, siempre podemos ir para atrás. No es que siempre vamos para adelante, lo que hay que tener claro es identificar que si uno no va para adelante, seguro vamos a ir para atrás. Eso es así. Pero, ¿qué es lo que ocurre? De todas maneras, en este proceso de lucha en Argentina, que está lejos de haber terminado y que tiene nuevos capítulos y nuevas etapas, se ha producido algo que es que como ahora se habla, ya no hay vergüenza. Mientras yo estaba acá a la mañana escuchando la charla, me llega un mensaje por una red social de una chica que me dice, estoy embarazada, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y no es que yo me dedico a eso, ni suelen llegarme ese tipo de consultas, pero la chica dijo, bueno, a ver, ¿a quién encuentro en la red? Bueno, esta seguro que algo me va a decir. Me mandó un mensaje, bueno, ya la redireccionamos a que busque en el hospital correspondiente, al grupo correspondiente que la va a atender. Pero eso pasa en Argentina. Por suerte, ahora sí se habla. Ahora sí se habla y se han superado de alguna manera los prejuicios. Si ustedes ven los pañuelos, y esto no es que yo ahora me puse el pañuelo. Sí, los uso en los eventos públicos, pero nosotros vamos con los pañuelos en las mochilas, en las carteras. Vamos a todos lados con el pañuelo y por si algún motivo no puedo tener pañuelo, tengo la pulserita, tengo el anillo y en mi auto colgué cintitas verdes y naranjas. Y en todo el país es permanente. La juventud anda con el pañuelo verde por todos lados porque de alguna manera habla de sacarse de encima el disciplinamiento sobre la sexualidad, sacarse de encima el disciplinamiento de la vida que implica pretender dominarnos a través de la imposición de un cierto destino. Y esto creo que es muy importante y lo tenemos que aprovechar. Entonces, todos estos antecedentes dieron paso a que el año pasado, cuando la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es una organización nacional que reúne a cientos de organizaciones de todo el país, con las que yo soy de una organización que no integra la campaña, pero articulamos con ella. Yo soy de una organización que se llama Plenario de Trabajadoras, que estamos, digamos, la organización de mujeres del Partido Obrero, pero articulamos con ellos cuando había que presentar nuevamente el proyecto, porque la campaña nacional presentó cada 2 años sistemáticamente el proyecto de aborto legal, de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, cuando se produce en febrero del 2018 la reunión con diputadas de una comisión de la campaña, con diputadas para discutir cómo se va a presentar por 7ª vez el proyecto, se toman una serie de determinaciones.
de la mano de esta agitación que se notaba, que era algo distinto a otros años, ya no era la misma situación de 2 años antes, de 2 años antes. Se discutió no cómo vamos a presentar el proyecto con más firmas que la vez anterior. Discutimos cómo íbamos a hacer para que el proyecto se trate y se discuta en la Cámara de Diputados. Y para esa discusión, que primero hubo que convencer a algunas corrientes políticas que no estaban de acuerdo, que no les parecía, bueno, hubo que explicar que había una situación diferente, una situación de movilización alrededor del tema y además una situación de crisis del gobierno de Macri con la Iglesia Católica. Porque por muchos temas, esto de que el Papa sea argentino y demás, había armado una suerte de fractura en un momento en la relación del gobierno con la Iglesia. Y que era la oportunidad de ir, era en ese momento, o vaya uno a saber cuándo, ¿no? Entonces que había que aprovechar, había que decir, vamos y vamos y vamos, y si hay que hacer una sesión especial, si hay que agarrarlos de sorpresa y un día sentarnos en las bancas y decir, acá lo vamos a tratar. Bueno, discutimos una serie de cuestiones. Esta información obviamente llegó al gobierno, llegó a la presidencia de la Cámara y dijeron, bueno, están decididas, no las vamos a poder frenar, entonces mejor que controlemos el proceso, pensaron desde el gobierno, mejor que controlemos nosotros el proceso a que lo controlen ellas y lo metan en forma independiente. ¿Se ve? Y entonces ahí es donde, entre comillas, habilitan el debate y entonces ya no era de sorpresa, agarrando los distraídos, sino que se habilitaron 3 meses de debate en las comisiones, la Comisión de Mujer, la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Salud. Hubo 700 expositores, de los que estaban a favor y en contra, mitad y mitad, 700 expositores durante 2 días a la semana, 3 meses, discutiendo sobre este proyecto hasta que llegamos a la sesión. Ahora, mientras todo esto pasaba, ¿qué hacíamos nosotras? Bueno, se generó la ola verde, se generaron los martes verdes, había movilizaciones nacionales, dimos una enorme batalla de organización para ir a discutir por qué, aunque una mujer no estuviera de acuerdo con el derecho al aborto, tenía que apoyar el derecho al aborto. Porque de eso se trataba. Se trata no de que yo esté dispuesta o considere que voy a practicarme un aborto, sino se trata de que tiene que ser un derecho que tiene que existir para evitar que las mujeres se mueran por abortos clandestinos. Porque en Argentina hay 500.000 de abortos al año, 500.000 abortos por año. Acá leí que en Brasil más o menos lo mismo. Entonces no podemos seguir con mujeres pobres que son las que se mueren, porque las que tienen plata pagan un aborto en una clínica, lo disfrazan de una operación de apendicitis y todos contentos, pero las pobres no. Entonces, esta es la situación que no se puede seguir permitiendo. Además, no solo las que se mueren, sino las que quedan mutiladas, las que sufren problemas muy serios en su aparato reproductivo, etcétera, etcétera. Entonces, el debate fue muy interesante, colocó en el debate público los argumentos, colocó que este es un problema de salud pública, colocó la cuestión del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, colocó el tema de que no puede ser ni las iglesias, ni las creencias individuales las que pueden dictar las normas legales ni sociales, sino que deben ser las necesidades de la población y no las creencias oscurantistas. Y eso es lo que de alguna manera abrió muy fuerte, abrió cabezas, y esta idea de que fueran las pibas, los pibes, la juventud los que tomaban estas banderas, también convirtió a las jóvenes en las que fueron a convencer a sus madres, a sus abuelas, a sus padres, y a debatir en sus casas este tema,
Y fue interesante porque estos debates se dieron no solo en las escuelas públicas estatales, sino que se dieron en las escuelas privadas, en las escuelas religiosas, donde salieron a enfrentarse en las clases de catequesis sobre este tema, se armaron situaciones impresionantes, pero para que se den cuenta, en una escuela de La Matanza, de mi distrito, una escuela católica, llegaron a prohibir el uso del cordón verde en las clases de arte. Comunicado, no se puede usar el color verde. Bueno, tienen algunos problemas, ¿no? Y en ese punto, bueno, muy profundo el proceso y muy difícil de clausurarlo. Todo ese proceso de movilización hizo que finalmente el 13 de junio, del 13 al 14 de junio, en una sesión de 20 horas, se aprobara la media sanción, que no era exactamente igual que el proyecto originario, sino que se le introdujeron una serie de elementos, la mayoría positivos y otros negativos, que nosotros cuestionamos, lo votamos en general, luego en particular no. ¿Qué elementos negativos? Bueno, por ejemplo, el tema de mantener algunos artículos del Código Penal, digamos, con algún tipo de sanciones en ciertas circunstancias, aunque muy acotadas, pero con algún tipo de sanciones, porque el proyecto habilitaba la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12, y entonces colocaba por fuera de ese periodo alguna sanción al profesional de la salud. Pero el tema mayor que estaba en el proyecto y que fue una concesión que igual no alcanzó para que se apruebe en el Senado, es el tema de mantener la objeción de conciencia institucional o la objeción de conciencia del médico. ¿Qué es este concepto? Este concepto de la objeción de conciencia, que surgió como un elemento progresivo para aquellos que, por ejemplo, querían obligarlo a ingresar al ejército, por ejemplo, israelí para matar palestinos, decían, no, yo no quiero. Entonces, como un elemento progresivo, se convierte en un elemento regresivo cuando se utiliza para no cumplir un derecho. Y entonces la objeción de conciencia o objeción para la institución médica es un elemento para anular el derecho aprobado. Doy un ejemplo. En Uruguay, que está aprobada, hay una ley de aborto legal, sin embargo, rige la objeción de conciencia. Entonces, en la mayoría de los estados del interior de Uruguay, los estados son objetores. La mayoría de los hospitales o clínicas de salud están dominadas por objetores de conciencia. Con lo cual, una mujer de un distrito del interior de Uruguay que tiene que o acceder a un método anticonceptivo y no se lo quieren dar, o decidir practicarse un aborto, tiene que viajar a Montevideo. Si tiene que viajar desde el interior a Montevideo, necesita recursos. Si es una trabajadora rural, una empleada doméstica, una empleada de un comercio, probablemente no tenga esos recursos. Por lo tanto, el tema de la objeción de conciencia es una trampa para anular lo que es inevitable aprobar del otro lado. ¿Se ve? Entonces, bueno, aún así, con todos esos límites, el proyecto se aprobó. Pero el proyecto la media sanción no hubiera sido posible si no hubiera habido 1 millón de personas en la calle. No fue por la estrategia parlamentaria. Fue porque en la madrugada del 14 de junio no sabían cómo hacer para que ese 1 millón de personas se fuera a la casa sin la media sanción. Y del otro lado, porque dividieron la Avenida de Mayo en dos, de un lado para los verdes, del otro lado para los celestes, no había nadie. Entonces fue
una verdadera presión de la movilización popular sobre el Congreso para que saliera la ley. Sin embargo, a partir de ahí se fueron dando los métodos para frenarla. ¿Se entiende? Los distintos sectores de las iglesias católicas y evangélicas, de los partidos patronales, donde se cuentan los del oficialismo de Cambiemos, pero también los del peronismo, los del kirchnerismo, que integran el Senado, se fueron dando los medios para que de todos los bloques dejar los suficientes senadores para que la ley no salga. O sea, todos los bloques colocaron algunos para contribuir a que el número dé negativo en el Senado. Fueron armando esos compromisos porque el temor a esto fue profundo. La idea que empezó a correr es que si obteníamos el derecho al aborto como resultado de la lucha popular, todo el resto de las luchas por todos los demás temas, el salario, la desocupación, la defensa de las jubilaciones, todo lo demás cobraba una energía enorme. Por eso los primeros que salieron a combatir, llamativamente, fueron las burocracias sindicales, por ejemplo, de la CGT. Apenas, de más está decir que el día que se discutió el aborto en diputados, varios sindicatos llamamos a parar. Y de hecho paramos, reclamando que se apruebe el derecho al aborto. Ahora, la CGT al día siguiente salió a decir que ellos, si se aprobaba la ley, no la iban a aplicar en las obras sociales que dependen de sus sindicatos. ¿Cómo que no? Si sale la ley, la tenés que cumplir. Bueno, hicimos un pañuelazo en la puerta de la CGT, nos fuimos a la puerta de la CGT, pañuelazo. Nos tuvieron que recibir, tuvieron que decir que bueno, que no era tan así, que el problema era de recursos, que si tenían los recursos sí lo iban a aplicar si la ley salía. Pero esto fue, de alguna manera, un indicador de que se estaban armando todos los mecanismos para que no saliera la ley. En ese punto, todo el proceso de movilización siguió. Ya en agosto éramos 2 millones en la calle y sin embargo no salió el proyecto. No salió porque estos compromisos que se fueron tejiendo de todos los bloques políticos que dirigen provincias, que aspiran a ganar la próxima elección, y entonces que hay ahora este año en Argentina, y entonces que temen no tener ciertos apoyos si apoyan fuertemente el aborto y demás, principalmente el kirchnerismo. Cristina Kirchner ya esa noche del rechazo en el Senado salió a decir que no había que enojarse con la Iglesia, cuando más había que enojarse con la Iglesia, y ahora ya ha dicho que hay que juntar pañuelos celestes y verdes para enfrentar a Macri. No entendemos cómo se enfrenta a Macri pisoteando los derechos de las mujeres. Y si vas a pisotear los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales, no vas a enfrentar a nadie, porque lo único que vas a hacer es aplicar el mismo programa de ataque y de ajuste. Entonces no es verdad. Dejando de lado los derechos de las mujeres, no vas a defender ningún otro derecho, porque después en nombre de otros compromisos tampoco avanzás en los derechos de los trabajadores. Entonces es el mismo cuento de los 12 años anteriores, donde gobernaron y que el proyecto del derecho al aborto no salió de un cajón, porque recordemos que estos mismos ya gobernaron. Entonces, acá ha quedado abierto un proceso enorme. Obviamente hubo una frustración luego de que no salió el proyecto. Nosotros discutimos mucho. Mi organización planteó que teníamos que salir a reclamar una consulta popular vinculante. Si el Congreso le da la espalda a la población, que sea la población la que decida. No hubo un acuerdo con las otras organizaciones y un poquito la cosa como que tendió a tener un cierto reflujo. Sin embargo, una serie de hechos sobre el final del año volvieron a hacer recrudecer el tema. La denuncia de una actriz por una situación de abuso en una filmación, Telma Fardín, quizás lo escucharon, conocieron el caso, dio lugar a todo un movimiento
de denuncia, de mirá cómo nos ponemos, mirá cómo nos organizamos, que reflotó todo el movimiento de mujeres, sumado a que el año 2019 comenzó con una serie de casos de femicidio, otra vez estremecedores, y 3 casos que salieron a la luz de niñas embarazadas resultado de violación a las que no se les quiso aplicar la interrupción legal del embarazo. En Argentina, el Código Penal de 1921 reconoce que es legal la interrupción del embarazo cuando es el resultado de una violación o está en riesgo la salud de la madre. Pero esto no se aplicó, se encargaron de negarlo hasta el año 2012, donde la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo FAL, un fallo a partir de un caso, donde interpretó el Código Penal y obligó a que se cumpla. Entonces, en casos de violación y en casos de riesgo de vida de la madre, es legal el aborto. Sin embargo, se encargan de que en muchos casos no aplicarlo. Y se dieron justamente este año 3 casos en la provincia de Jujuy y 2 en Tucumán de niñas obligadas a continuar con sus embarazos que finalmente, finalmente les aplicaron los abortos en un caso muy traumático, le hicieron una cesárea, estiraron el caso, lo judicializaron, un desastre, pero esto reavivó completamente el tema. Entonces, ha vuelto a colocar que un tema que es central. Si no tenemos aborto legal, todo lo demás intermedio no funciona. Porque si no hay aborto legal, o sea, eliminar las restricciones, no hay campañas reales de anticoncepción y hay un bloqueo sistemático a la educación sexual en las escuelas. Porque es mentira que dicen aborto no, pero educación sexual sí. No. Cuando se trata de ver, tampoco educación sexual, tampoco anticoncepción, tampoco nada. ¿Se ve? Entonces, justamente, la lucha por el aborto legal es lo que nos permite avanzar con los otros pilares, que se cumpla la interrupción legal del embarazo en los casos que están prescriptos, que se aplique la educación sexual, que estamos peleando para que sea obligatoria, laica y científica, porque también tenemos una ley del año 2006, pero que le deja a las instituciones el criterio institucional para su aplicación. Entonces, en muchísimas provincias no se aplican, las instituciones religiosas no se aplican. Estamos peleando por una ley, una modificación que la haga de carácter laica, científica y obligatoria. Entonces, efectivamente, es un programa integral y choca con los intereses de disciplinamiento social de la burguesía, de las iglesias, de los partidos patronales, de la burocracia sindical, y por eso es un tema tan revulsivo. Lo charlábamos ayer, también en una conversación informal. Un tema que en Europa no les mueve un pelo, porque nadie supone que Inglaterra va a entrar en una crisis del sistema capitalista porque tenga una ley de aborto legal hasta la semana 24 en Inglaterra. No parece que fuera por eso que Inglaterra tiene problemas. Inglaterra tiene problemas por el Brexit, por la crisis capitalista mundial, por muchos otros temas, no porque tenga una ley de aborto. No hablemos del resto de Europa. Pero en América Latina sí. Porque en América Latina, disciplinarnos a las mujeres es un elemento central para mantener la dominación sobre todas las y los trabajadores. Y ese punto es clave y convierte el tema en revulsivo, y por eso es tan importante que demos este debate al interior de la clase trabajadora, porque bien sabemos que no todos los trabajadores están de acuerdo en respetar los derechos de las mujeres, ni de la disidencia, ni en defender los derechos a la anticoncepción, a la educación sexual o al aborto legal. Pero es un tema de clase y lo tenemos que desenvolver fuertemente. Es una batalla que tenemos que librar. Porque el régimen
y el sistema utiliza a los varones para atacarnos a las mujeres como un elemento de disciplinamiento. Y como parte de la lucha por liberarnos, tenemos que ganarnos a todos. Y es crucial, y esto es lo que estamos dando. Como resultado de toda esta batalla y de toda esta situación, ahora se va a presentar nuevamente el proyecto. Hoy, ahora, en este momento, se está haciendo una reunión entre las representantes de la campaña, las diputadas, yo no estoy, está mi asesora, que vamos a presentar el proyecto nuevamente. Hay un debate, porque hay sectores del peronismo, del kirchnerismo, que no quieren que se discuta esto ahora. Hay grupos a los que no les conviene porque está el problema de las elecciones. Pero bueno, esto es una necesidad ahora, no dentro de 6 meses, no dentro del año que viene, es ahora, así que hay toda una presión para que esto se haga. Se va a presentar con una gran movilización y como resultado de esto han derivado una serie de luchas y de reclamos que también se han vuelto populares. Y por eso la lucha por la educación sexual obligatoria, laica y científica ha cobrado fuerza. Y también ha cobrado fuerza esto que es el pañuelo naranja, que muchas me preguntaban, que es la lucha por la separación de la Iglesia y el Estado. Y esto es importante en nuestra concepción. No tenemos ninguna ilusión republicana liberal. Yo tengo claro, no existe bajo el capitalismo la separación de la Iglesia y del Estado a fondo. Existe de palabra en una etapa determinada. De verdad no existe. Para eso hay que luchar para superar al capitalismo, hay que luchar por el socialismo. Pero como elemento de organización y de denuncia nos sirve porque vamos dando la batalla por quitarle el financiamiento estatal a las iglesias. Nos sirve para poner de relieve, por ejemplo, hace un mes desbaratamos una intención que era poner en marcha un 0800 para las maternidades vulnerables. El Ministerio de Desarrollo Social les dio muchísima plata, muchísima. ¿A quién? A las iglesias evangélicas. Entonces, una niña o una joven, una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, llama al 0800 y ¿qué le van a decir? Tenés que tener a tu hijo, vení que te ayudamos para que después lo des en adopción. Barbaridades le van a decir. Bueno, lo desbaratamos, tuvieron que desarmarlo. Pero forma parte también de los elementos de denuncia de la complicidad del Estado, los gobiernos, las iglesias, como un elemento contra las mayorías populares. Ese dinero que utilizan son usinas de pensamiento, de organización contra la juventud, contra las mujeres, contra las disidencias, y no lo podemos permitir. Por eso, la lucha por la separación de la Iglesia y del Estado es una de las banderas que ha quedado también como conclusión de todo este enorme proceso, y, por supuesto, también varias luchas que están encadenadas. Por ejemplo, en este momento hay una discusión sobre cómo enfrentar la situación de los femicidios. Y con esto voy cerrando. Hay algunas corrientes, diputadas, pero sobre todo agrupamientos de mujeres y demás, que plantean que hay que reclamar la emergencia de género. Nosotras opinamos que no tiene sentido. La emergencia, la declaración de emergencia, solo habilita a los gobiernos a contratar en forma directa o aplicar en forma directa ciertos elementos presupuestarios. No resuelve el problema de fondo. Es darle al lobo, al que ya es cómplice, de proteger a los violentos, de proteger a los femicidas, darle la mascarada de que va a hacer algo contra los femicidios. Nosotras proponemos otra cosa, que es la conformación de un Consejo Autónomo de la Mujer, electo por las mujeres, por el voto popular de las mujeres de 13 años en adelante, que se encargue de verificar si se aplican o no todas las normas que ya están aprobadas. Que, por ejemplo, en Argentina son un montón, acá seguro que también. Cantidad de leyes, normas, resoluciones, presupuestos, que se usan para cualquier cosa menos para lo que tienen que usar. Leyes que no se cumplen. En muchos casos no necesitamos más leyes, necesitamos que se cumplan las que ya están.
y que los presupuestos sí se destinen a donde se tienen que destinar. Entonces, no es dándole más herramientas al Estado y a los gobiernos, sino es organizándonos en forma autónoma que vamos a poder obligarlos. Y lo último, como resultado de todo este proceso, por supuesto, se han ido dando algunas conquistas, lógicamente. Hay varias leyes que se han aprobado, acá se mencionó, quiero mencionar dos. Se aprobó la ley Brisa, inmediatamente después de la aprobación de la media sanción. La ley Brisa es un subsidio de reparación para los hijos de víctimas de femicidio. Entonces, es un subsidio mínimo, pero bueno, subsidio al fin, para que los niños que quedan huérfanos y que muchas veces tienen la madre muerta, el padre preso, y entonces se tiene que hacer cargo la abuela, el abuelo, un tío, y no tienen cómo sostenerlo, bueno, tengan un pequeño subsidio alrededor de eso es interesante. Y la otra es la ley Micaela. La ley Micaela acá se mencionó, es una ley nosotros la votamos, pero la verdad no creo que tenga demasiado avance, pero es una ley que obliga a que todos los funcionarios de los tres poderes se eduquen en cuestiones de género, tengan que pasar por unos cursos obligatorios en cuestiones de género. Miren, ayer es inocua, porque ustedes se dan cuenta que un juez tenga que pasar por un pequeño taller sobre cuestiones de género no quiere decir que va a modificar sus resoluciones judiciales. Sin embargo, ayer ya una organización que responde a un diputado que se llama Olmedo, que es evangélico y que quiere imitar a Bolsonaro, ayer ya presentó un recurso contra la ley Micaela, un recurso judicial, porque dicen, la ideología de género, la ideología de género. Era una ley inocua como pocas, pero ni lo inocuo pasa. Entonces, quiero decir que este es un terreno que está abierto, pero justamente como está abierto el proceso de lucha, también esta organización y esta lucha ha producido una reacción. En Argentina estamos viendo la misma situación de desarrollo de iglesias evangélicas, de persecución. A mí me han hecho unos videos porque yo impulso la modificación de la ley de educación sexual. Dicen, ella quiere que su hijo reciba no sé qué cosa. Pero bueno, hay que continuar con la organización. Me parece que está completamente abierto, que no hay argumento político por el cual haya que dejar de costado cualquier reivindicación. Estas reivindicaciones centrales de las mujeres que están íntimamente ligadas a la lucha general de las y los trabajadores, y en ese punto para nosotros es muy caro el tema, lo hemos impulsado, denunciado y acompañado. Me parece que el mejor homenaje a un año del asesinato de Mariel Franco es que el movimiento de mujeres siga cada vez más fuerte, más potente, y que podamos derribar todas y cada una de las medidas que nos oprimen, que nos disciplinan y que intentan imponernos cómo vivir. Muchas gracias. Aqui a gente fica assim. Obrigada, Romina. Agora eu vou passar a palavra para a Jolúzia. Só um momentinho. Traje esta revistita, ahí hay algunos ejemplares para el que la quiera. Jolúzia. Vamos lá. Vou trazer mais para frente, vai cair meu paninho. Boa tarde a todas e a todos. Acho que é uma grande satisfação. Eu estou aqui substituindo a nossa companheira Silvia Camurça, de Pernambuco, do Instituto Feminista pela Democracia SOS Corpo, integrante da Frente Nacional, que, digamos, é a nossa campanha, né? A Argentina tem uma campanha nacional, nós aqui temos uma Frente Nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto, né? E é uma frente ampla que já foi no passado Jornadas Brasileiras pelo Aborto Legal
e surge num momento bastante dramático, ali por 2005, quando houve um processo que a gente costuma chamar assim de estouro de clínicas. Houve um processo dramático em Mato Grosso, quando a clínica, né, de saúde reprodutiva, quando mais ou menos 10 mil fichas de mulheres que estavam naquele lugar, que frequentaram aquele lugar por N questões, mas foram expostas, e entre elas tinham mulheres que realmente tinham feito intervenção voluntária de gravidez. E isso virou um processo, algumas mulheres foram realmente criminalizadas, foram pagar penas alternativas, enfim, uma coisa bem terrível. E, a partir daí, o feminismo brasileiro se organizou em torno dessa frente nacional. E achei muito importante a gente estar aqui, de certa forma, nesse intercâmbio com a experiência argentina, que tem sido uma experiência bastante vigorosa, orgânica no continente, e que tem também fortalecido uma perspectiva de internacionalismo, né, contemporâneo da luta feminista no mundo, porque em 2017 a gente viu todo o rebuliço que as polonesas fizeram contra a tentativa de retrocesso na lei daquele país, e depois teve a reação das norte-americanas contra a eleição do Donald Trump, e temos todo o movimento de Ni Una Menos contra a violência contra as mulheres, feminicídio, e, em seguida, a Onda Verde, com a questão do debate nacional com relação ao aborto. E aqui no Brasil a gente tem também acumulado, né, essa luta já de algum tempo, mas nesse último período também, aqui a gente pode datar, a partir de 2015, a gente tem feito essa análise por dentro do movimento, né. 2015 foi a nossa primavera feminista, né, quando o feminismo brasileiro tomou as ruas contra uma sigla legislativa, é importante dizer isso, o PL 5069 se somou ao Fora Cunha, e a gente, ao mesmo tempo que denunciava a ideia, né, de retrocesso, né, de retirada de direitos, porque o PL 5069 é um ataque completo, inclusive contendo a ideia de objeção de consciência, porque hoje a gente já está vivendo isso no serviço de saúde no Brasil, e é terrível porque não é só médico, as assistentes sociais também reivindicam objeção de consciência para não atender, inclusive mulheres lésbicas, na atenção à sua saúde reprodutiva. Não é só para casos de mulheres que chegam com intervenção voluntária, inclusive algumas, aliás, na maioria das vezes, com intervenções legais, não é? Mas a gente tem vivido essa experiência, dado esse crescimento que a gente viu acontecer, e estamos vivendo, estamos num dos piores momentos dessa tal da teologia da prosperidade, que é justamente muito interessante o que a Romina falou, porque a gente não pode ver esse caso, né, esse problema desse governo, né, que a gente está agora experimentando, e essa onda conservadora, que também é extremamente reacionária, violenta, fascista, ela não está descolada, tem tudo a ver com esse momento do capitalismo, que cresce mesmo nos ataques às nossas democracias. Então, a gente já aprendeu, entendeu também que necessariamente não são golpes, né, militares, como a gente já viu na nossa história, na história do nosso continente, mas foram ataques feitos pelo campo judiciário às nossas democracias, né, desmontes. Então, a gente tem vivido isso, e é importante entender que está tudo bem conectado. Inclusive, eu acho que uma parte da economia política tem dito que o fundamentalismo religioso ele é um amálgama desse momento do capitalismo, que quer, inclusive, né, a gente passou por aquele momento de financiarização da natureza, a gente está vivendo isso ao extremo, Brumadinho, Mariana, tudo aquilo que a gente viu faz parte desse momento aí, desse modelo de desenvolvimento que a gente sempre criticou, de extremo lucro, e esse modelo tem se acirrado, e quando a gente começa agora a viver a ideia do Estado mínimo, existe, então, um tipo de família que atende a esse Estado que se retirou completamente, ou quer se retirar completamente da vida dos seus cidadãos. Então, agora nós temos toda uma política de desmonte do SUS. Essa emenda constitucional a 95, que retira financiamento de saúde e educação por 20 anos, e que a gente lutou tanto contra. Tem uma família
para esse modelo capitalista ultra neoliberal, que é essa família aí da ideologia de gênero. É a família heteronormativa, monogâmica, reprodutiva. É essa família que vai justamente cobrir o buraco de onde o Estado vai sair, vai se retirar totalmente. Essa ideia também dessa escola em casa, do homeschool aí, que está sendo colocado por esse governo, todo esse desmonte, né, toda a precarização da vida dos pobres brasileiros, é tudo dentro de um grande arranjo realmente. Então, a gente vive todo esse ataque moral, que não é pouca coisa, não é cortina de fumaça. A Damares não é qualquer coisa do governo Bolsonaro. Isso faz parte desse momento histórico. Então, nós temos esse processo de ideologia de gênero que persegue a nossa autonomia mesmo, nossos direitos, é estruturante, né, do desmonte das nossas democracias. É importante entender, e a gente viveu no Brasil, e tem aquela polêmica ainda, né, ao que serviu o ele não. Eu sou da turma, e o feminismo brasileiro está nessa defesa, de que o ele não anunciou, e as mulheres fizeram uma das maiores manifestações da nossa história contemporânea, recusando esse governo conservador. Não é? Então, acho que é importante a gente reafirmar isso com toda a força, porque já era um anúncio do que a gente está vivendo. E é importante também entender que esse debate sobre a ideologia de gênero é um projeto grandioso. A gente sabe que isso começou com aquele papa mais bonzinho que, quando eu era criança, eu aprendi no Brasil, que ele era super de boa, o Wojtyla. Então, mas ele montou um grupo, ele montou um think tank no Vaticano, e eles inventaram esse sintagma, porque é vazio mesmo a ideologia de gênero, né? Ele é vazio. Ele foi justamente uma reação a tudo que a gente veio conquistando com a luta das mulheres, né? Eu acho que aquele advento da pílula anticoncepcional na década de 60, a gente está vivendo uma rebordosa daquele momento. E talvez seja interessante pensar que é uma rebordosa mesmo, mas existe uma feminista pernambucana muito bacana, eu gosto muito dela, que é a Maria Bethânia Ávila, e ela sempre fala, que é a diretora do Instituto pela Democracia SOS Corpo, que diz que uma vez, quando a pessoa, a mulher, o homem, né, quando o cidadão, a cidadã, as pessoas concebem que têm direito, quando elas passam a ser sujeito político da sua própria história, é um caminho irretornável. E eu vou dizer que essa é a esperança que eu tenho, que a gente pode sair desse poço sem fundo, desse poço, dessa areia movediça que tem no fundo dele, porque parece que nunca pode piorar, né? O pior é uma ladeira, né, sem freio, a gente está cada dia vendo mais atrocidades, mas eu tenho muita esperança porque, mesmo com todos os problemas que nós tivemos aí na era dos governos de esquerda, nós conseguimos dar uma noção de cidadania e de direitos à população, né, às pessoas. E as mulheres, a população LGBT, eu acho que a população indígena. Hoje, justamente, aqueles sujeitos que estão hoje tendo os ataques aos seus territórios e aos seus modos de vida, essas pessoas têm essa concepção de que nós temos direito, nós somos sujeitos políticos da nossa história. E a gente tem uma juventude incrível, que está com bastante revolta, uma rebelião plantada dentro de si, eu acho que é isso que a gente tem agora que apostar. E eu queria dizer o seguinte, sobre um pouco nessa nossa trajetória, nessa luta por defesa, né, do direito às mulheres de interromperem gravidez voluntariamente, que, para nós, o feminismo sempre foi uma questão central, e teve um tempo que a gente tinha uma consigna que chamava assim, é a luta mais radical da democracia. Ou seja, vamos radicalizar a democracia, a gente precisa falar sobre aborto. Porque é a noção primeira, quando a gente diz assim, o impedimento das mulheres de decidirem sobre suas vidas e sobre o seu corpo é um impedimento no Brasil e na América Latina, nos países todos, é o impedimento do Estado, da igreja, da religião, não é? E do patriarcado. É incrível, nós temos que pedir permissão, é tudo muito, né? É tudo muito criminalizado, perseguido mesmo. Então, é a batalha mais radical, é a primordial e é a estruturante mesmo. A gente sempre pensa e avalia que, justamente, é a luta, é o impedimento que denuncia em que pé está a democracia ou a vida das mulheres em determinados sistemas políticos e nos países.
O acirramento desse impedimento, como tem sido no Brasil, que tem levado milhares de mulheres à morte, porque agora cada vez mais as intervenções estão sendo clandestinas e são criminalizadas, e as mulheres estão submetidas ao que a gente viveu, ao que o Brasil viveu na década de 50, 60. As mulheres estão fazendo intervenção voluntária de gravidez com métodos extremamente invasivos, que têm levado à morte quando não ficam submetidas à história das clínicas clandestinas, que também está na mão do crime organizado, né? Então, esse impedimento, e eu acho que é interessante, foi uma conquista do feminismo brasileiro, do movimento de mulheres organizado, das pesquisadoras, que o Supremo Tribunal Federal entendeu. E quando o ministro Barroso, no final de 2017, votou, né, pela favorável à absorção dos médicos daquela clínica clandestina em Duque de Caxias, quando ele diz que a mortalidade de mulheres por intervenção voluntária, por aborto clandestino, é uma violação, né, de um direito fundamental, isso foi uma grande conquista. E é essa concepção que está na cabeça de inúmeras mulheres da nossa juventude, que têm saído às ruas também, né, no fortalecimento do que foi a Onda Verde na Argentina, mas também no fortalecimento e no apoio do que nós estamos vivendo no Brasil. O ano passado, nós conseguimos produzir uma grande ação em torno da ADPF 442, que foi apresentada ao Supremo via um partido de esquerda, né, o PSOL, e que gerou, né, acho que é importante falar sobre essas coisas, porque a gente aprende, e também as nossas construções de luta democrática também sofrem conflitos, e a gente aprende com ele, a gente se fortalece e a gente se resolve. Essa iniciativa gerou muitos conflitos dentro da Frente Nacional, porque, diferente da Argentina, nós sempre ficamos um pouco na retaguarda e muito preocupadas com essas iniciativas legislativas no judiciário, porque esses poderes sempre esteve, mas com bastante força contra nós, e o cenário sempre foi bastante desfavorável. Então, depois de um rebuliço muito grande internamente no campo, decidimos que a gente ia apoiar a iniciativa, quando a ministra Rosa Weber marcou as audiências, e a gente construiu um processo potente. Foram 2 dias de audiência, acho que vocês devem ter acompanhado. Do ponto de vista da movimentação popular e das mulheres em diversas cidades brasileiras, a gente construiu o Festival pela Vida das Mulheres. Eu acho legal porque eu vi aqui na cartilha, e essa consigna, ela tem mais de 20 anos. Ela foi o tema de uma campanha que já foi uma reação a tentativas de retrocesso aqui no Congresso Nacional, ali na década logo depois da Constituição, final de anos 80, 90, na verdade foi 2000. Então, Pela Vida das Mulheres já é uma iniciativa que traz uma resistência política muito forte, e em razão já de retrocessos legislativos profundos, toda aquela batalha que foi realizada pelos protocolos de saúde. Então, eu acho que foi muito bacana, foi muito feliz a gente recuperar isso, porque também foi um momento de recuperar a memória do ativismo feminista brasileiro pelo direito ao aborto legal, né, pela descriminalização. Então, ano passado, a gente fez essa movimentação, e foi uma movimentação bastante potente, que já veio também num acumulado crescente desde 2015, com a Primavera Feminista, não é? Quando a gente teve a reação do PL 5069, Marcha das Mulheres Negras, Marcha das Margaridas, que esse ano nós teremos de novo, novamente. E aí eu queria dizer ainda que, esse momento, a gente tem vivido um fortalecimento dessa luta e dessa indignação a partir dessa movimentação. A audiência, a ADPF 442, foi também algo fantástico, porque, naqueles 2 dias de audiência, foi apresentado ao país o resumo de mais ou menos 30 anos de estudos e lutas de organizações feministas favoráveis ao aborto, organizações científicas, como a SBPC e a ABA, associação de juristas, religiosas progressistas. Foi um momento maravilhoso, com inúmeras teses em vários campos da bioética, demografia, favoráveis à legalização do aborto. E a gente mostrou para o Brasil o quão rudimentar e tosco segue sendo esse tensionamento
essa vontade que acontece, né, porque a gente sabe que a laicidade brasileira está submetida ao poder da Igreja Católica, sempre foi, e hoje a gente também vê uma briga enorme com os neopentecostais, né, a Lei Geral das Religiões é uma disputa, né, é um cabo de guerra relacionado a isso, mas foi muito importante para a gente ver o quão rudimentar mesmo essa defesa, essa interferência da religião sobre a nossa democracia, sobre a legislação e sobre a política. E a gente também está vivendo isso, obviamente que ainda com um pouco de nebulosidade, porque nós estamos numa batalha e num fronte, numa trincheira com muitos temas. Hoje mesmo a gente estava no Congresso resistindo à proposta do governo contra a reforma da Previdência, mas o tema da laicidade ele está no escopo geral dessas lutas que nós temos feito por direitos humanos e por liberdades democráticas. E a saúde e o tema do aborto tem sido uma das principais trincheiras com que a gente tem resistido em relação a isso. Eu queria dizer também ainda que, nesse aspecto, eu acho que, no Brasil, a gente tem feito uma luta e a gente tem feito um debate também que é importante, que toda essa força que a gente tem conseguido nas periferias, em bairros populares, com lideranças comunitárias, tem sido também em torno de uma ideia que a gente tem dito que é descriminalizar o aborto na cabeça das pessoas. Tirar a ideia de um crime, despenalizar o aborto, né? Essa também tem sido um movimento que a gente tem feito de dizer que não é crime. Aí a pergunta é bem simples. Você acha que uma mulher merece ser presa porque ela interrompeu uma gravidez? Você acha, né, a sua vizinha, a sua tia, a sua prima, a sua irmã, todo mundo aqui nesse auditório tem um caso, conhece alguém que fez uma interrupção voluntária de gravidez. Esse é um caso, é uma ocorrência da nossa saúde reprodutiva, das nossas vidas. É por isso que é inadmissível imaginar que uma concepção, um dogma religioso, que pode não ser o meu, possa reger a minha vida. Essa é a primeira semente da revolta, da rebelião, da indignação. E é por isso que a gente sempre defende que a democracia precisa enxergar e proteger esse meu direito, de que eu possa fazer essa intervenção se eu quiser, e eu tenho que ter o respaldo legal do Estado me protegendo, da saúde cuidando de mim. E hoje nós estamos assim nessa iminência, nesse risco permanente, porque tem pelo menos 10 anos que a gente dificilmente consegue avançar numa legislação a respeito disso. A gente tem dito que a gente está numa trincheira de resistência dentro do Congresso Nacional. A gente só resiste, só segura os retrocessos. O último avanço que nós tivemos nesse aspecto foi a lei que a presidenta Dilma sancionou integralmente, depois de muito debate político, foi muito difícil, que é a lei que regulamenta o protocolo de atenção às mulheres e meninas vítimas de violência. Ela regulamentou o atendimento na saúde, que é a Lei 12.843, e que foi um campo de batalha. Só que, naquele período, em 2013, nós tivemos a sorte, que foi a única coisa que a gente aproveitou daquele momento de povo nas ruas, que foi tão complicado aquele momento, né? A gente tem algumas ideias e algumas avaliações de que a esquerda não soube potencializar aquele momento, mas a gente usou aquele momento para poder convencer, debater com a então chefe do Gabinete Civil, a Gleisi Hoffmann, a ministra Eleonora, o Gilberto de Carvalho, a própria presidenta Dilma, de que o povo brasileiro queria mesmo era uma democracia laica. Então, nós tivemos 2 audiências no Palácio do Planalto, em que eram as feministas e os religiosos, de um lado, né? E aí eram católicos bem radicais e já os evangélicos neopentecostais, Frente Parlamentar pela Vida. E a gente conseguiu, porque, na verdade, o fascismo é uma coisa impressionante, e, naquele tempo, eles poderiam até sancionar, mas eles impunham 2 condições, que era veto a 2 artigos, bem sintomáticos e emblemáticos. Um deles era acesso à informação. Então, se fosse aprovado do jeito que eles quisessem, as mulheres estupradas, violentadas e tal, chegariam no posto de saúde, mas elas não ficariam sabendo que elas teriam direito a interromper naquela situação. Essa informação ia ser negada. E a outra era justamente a anticoncepção de emergência, que é a tal da pílula do dia seguinte. Então, imagina,
nada, serviria para nada a regulamentação, porque até hoje a gente tem problemas com justamente esses dois artigos. Hoje a gente vive uma batalha no sistema de saúde, no atendimento, na ponta, referente a essas duas atitudes, digamos, republicanas e democráticas, que é oferecer a informação que lhe cabe enquanto servidor público e você aplicar um procedimento de saúde que também está resguardado por um protocolo e um regimento, não é? Uma lei. Então, essa era a condição da galera antidireitos e fascista. E, naquele momento, a gente conseguiu e a presidenta sancionou integralmente. Dessa lei, a gente tem pelo menos 3 PLs que tentam revogá-la integralmente atualmente no Congresso Nacional. No Congresso Nacional também tem um que vai bem mais além, tem um PL que tenta suspender o protocolo de atendimento às vítimas de violência sexual, que está assim, desde 2008, 1998, a primeira vez. Então, assim, isso foi agora, é um deputado do PSL, que eu não lembro o nome, mas é nova, agora de 2019. Então, assim, a galera está voltando, né? Assim, o retrocesso está perdendo a fronteira mesmo. Então, tem isso, tem esse. E do campo da laicidade, é curioso, porque mesmo, eu queria falar sobre isso, porque o CFM faz esse trabalho também, é um monitoramento legislativo. Tem uma ideia de uma PEC, a 99, que eu acho que é de 2015, que quer justamente, a do João Campos, ela quer justamente que possa ser revisto, que as igrejas possam se colocar como sujeitos políticos para apresentar a DIN, a DPF e rever as decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Então, a gente já sabe mais ou menos, porque é um campo de batalha enorme a esse respeito. Então, aí nós temos união civil entre pessoas do mesmo sexo e aborto por anencefalia, que é o principal que eles querem retroceder. Mas a gente tem um conjunto de PLs a respeito de finanças de igreja. E é uma coisa interessante, porque o movimento do Marcelo Crivella no Rio de Janeiro é o espelho do que está proposto aqui no Congresso Nacional, e que são os PLs que não andam muito, mas eles estão caminhando, eles estão colocados. Então, são inúmeros benefícios, né? Até isenção de imposto, que é um que ficou bem famoso no ano passado, isenção de imposto para a mãe do pastor, imposto de renda, né? Para a mãe do pastor, né? Aquela coisa, né? A laranja, aquela coisa assim. Então, é nesse nível, gente, é nesse nível. Então, ou seja, é um debate bastante raso, é um debate inescrupuloso, é um debate, vou dizer assim, desavergonhado, sobre uma tentativa de relativizar a laicidade do Estado brasileiro por puro interesse de benefícios financeiros, né? De patrimonialismo mesmo do Estado. Mas eu acho que é também importante dizer, porque nessa onda moral de controle sobre nossos corpos, tem realmente essa ideia e esse rearranjo capitalista sobre nossas vidas, que também precisa acabar com a nossa previdência. Eu queria dizer ainda, e voltar aqui no momento, que eu acho que é importante celebrar esse momento desse congresso e essa mesa, né, e eu acho que foi um debate importante, que a gente também precisa avançar com esse debate no campo da esquerda, né? A gente já falou aqui sobre esse processo ele não, mas eu acho que é importante que a gente tenha reafirmado que as teorias feministas avançaram bastante na concepção desse sujeito político aí, o sujeito político trabalhador e a classe social. E as teorias também das feministas negras avançaram bastante para dizer que tanto o conceito de interseccionalidade, como também o outro bacana, que é o da consubstancialidade, nos diz respeito que as opressões estão no nosso corpo, mas é no meu de mulher, é no de vocês homens que estão desse outro lado, de toda a população LGBT, elas estão o tempo todo e nós somos tudo ao mesmo tempo agora. Então, eu estou falando sobre isso porque eu acho que é importante, e a Romina, né, falou muito bem sobre isso, ou seja, não tem como hierarquizar lutas, e é muito importante entender que essas lutas hoje que se dão do campo moral e que vários setores da esquerda ainda têm dificuldade de concebê-las, ela faz parte desse conflito contemporâneo mesmo das forças da opressão capitalista mesmo sobre nossas vidas, né? Ela precisa dominar a nossa vida, tem que tomar conta da nossa reprodução. Eu não posso ser uma mulher livre, eu não posso me negar
ao matrimônio, eu não posso me negar à reprodução, eu preciso constituir uma família que vai ser o sustento, o lastro de um Estado falido, diminuído, né, de uma ausência de serviços nas comunidades periféricas. Eu acho que as pessoas, minimamente que têm presença ou vivem nos bairros mais periféricos, já observaram que as igrejas neopentecostais viraram um grande centro de convivência, certamente, de solidariedade, mas de uma solidariedade para a sobrevivência. Lá atrás, o Edir Macedo, da Igreja Universal, sacou esse pulo do gato, né? A Igreja Universal, do obreiro que você entra na porta ao pastor que toma conta daquela igreja, é uma rede de serviços, de negócios e de interesses, que vão para além da fé, né? Mas é uma captura da subjetividade, é uma captura do seu eu religioso, né? É um lastro, na verdade, que dá quando a gente perde toda a noção e as possibilidades do que seria no Brasil o estado de bem-estar social que a gente não viveu nesse momento. E eu não sei por que as pessoas dizem que a gente foi comunista, gente, tantos equívocos, é impressionante. Mas nós não chegamos nem perto disso, não é? Então, veja, ter noção do que tem sido essa força religiosa minando as perspectivas, né, de solidariedade, de enraizamento de uma perspectiva crítica em comunidades de periferia, porque também a gente não pode negar que eles são aparatos e são mecanismos, são lugares importantes de sustentabilidade mesmo da vida, mas a gente não pode negar também de todo esse risco que a gente tem enfrentado, de como isso tem sido para poder minar isso que a gente conseguiu constituir, que a gente construiu desde a Constituição de 88, e que hoje tem sido o principal alvo do desmonte desse processo que a gente tem vivido agora, desde o impeachment da presidenta eleita Dilma, o governo Temer, e agora a eleição do Bolsonaro. É preciso desmontar todas as conquistas de direitos, né, que a gente conseguiu com a Constituição de 1988. E é isso que a gente também tem defendido, e fazer as conexões sobre o que é defender a causa maior, ou a principal, que é a autonomia, a autodeterminação das mulheres dentro dessa nossa democracia, e aliar isso com todos esses ataques que temos vivido, tem sido a nossa tarefa e é parte do escopo dessa nossa luta aqui no Brasil, né, desse momento. Eu acho que é bacana também dizer que os últimos 8 de março também têm confluído e têm nos demonstrado de como, apesar ainda de determinadas teorias do campo da esquerda, da construção da luta social, ainda estarem bastante defasadas, mas a gente conseguiu promover uma unidade em torno dessas lutas, porque antes eu acho que é importante também a gente reconhecer que havia muitos problemas, né? Eu acho que tinha uma ação das mulheres dentro dos partidos e dos sindicatos que é muito difícil para o feminismo mais autonomista. Mas a gente tem que conseguir... Alguém disse assim ainda hoje, mas eu acho que nós temos avançado, não é? E eu acho que esse último 8 de março, porque a gente está no fio da navalha, quase no toco, ou no sal, como se diz aqui, a gente tem conseguido fazer um movimento de convergência ampla. E acho que é esse o desapego que a gente precisa fazer e talvez nos exercitar nos nossos lugares, onde nós estamos construindo lutas em convergências. É a convergência ampla mesmo. É o máximo da fronteira do que a gente pode ceder. E tem sido esse o nosso esforço. É o máximo mesmo do alargamento. Inclusive, o máximo do alargamento, eu quero dizer que a gente está aqui pensando no Congresso Nacional, porque dia 23 de abril vai ser lançada uma frente feminista antirracista. Porque, veja bem, gente, também nem tudo está tão mal. E é por isso que a gente pode apostar que existe aí uma luzinha no fim do túnel, porque, mesmo com a eleição do Bolsonaro e o crescimento vertiginoso do PSL, né, com 52 deputados, a gente teve uma chegada bastante interessante no Congresso Nacional de pelo menos umas 20 mulheres, que a gente reconhece como pautas feministas. Elas chegaram aqui defendendo esse tema do aborto e o direito a ele nos seus estados. E aí tem mulheres do PSDB, tem mulheres do PDT, identificaram... Então, assim, a gente vai conseguindo fazer um alargamento, sabe assim, um alargamento? Pode achar que tem uma deputada do PHS, uma senadora que era do PHS,
Então, veja, a gente tem... Quando eu falo de alargar as fronteiras, é no limite mesmo. Então, a gente vai fazendo assim um alargamento. Mas eu queria destacar a existência desta frente, porque nem mesmo no processo da abertura política, nem depois do rescaldo do que foi a Constituinte de 88, o lobby do batom, a gente conseguiu uma bancada tão expressiva. Isso também tem que nos dizer que a revolta está plantada nos estados, em outros lugares, não é? Deputadas federais conseguiram ser eleitas, PSOL, PT, sobretudo, PCdoB, chegaram aqui com essas bandeiras radicalizadas. E a gente vai conseguir instalar essa frente, que vai tentar abrigar ou sustentar. A gente não vai promover nenhuma votação, nem a gente vai ganhar nada naquele plenário, mas a gente vai tumultuar, a gente vai sustentar debates, pautas que foram esvaziadas, que estão sendo esvaziadas, a gente vai sustentar dentro daquele Congresso Nacional. E aí eu queria dizer mais uma vez que acho que isso deve nos animar para entender que, por exemplo, o cenário da Assembleia Legislativa de São Paulo é um cenário que nos diz o que é possível e nos diz também do desafio que nós temos agora na defesa da nossa democracia, não é? Na defesa desse sistema, que, apesar da JBS, mas ele ainda é um sistema, né? Que é possível que a gente ainda possa, que a gente agora vai ter que viver nos extremos. É extremos mesmo, é o povo da esquerda, o povo da direita, as pautas, o debate com a sociedade, fazer chegar nas pessoas, na sociedade brasileira, o sentido do que é uma legislação, um programa no executivo que está sendo minado, para as suas vidas. A política, ela faz sentido, então, e ela precisa fazer sentido mesmo, porque nós estamos com nossas vidas profundamente ameaçadas, a nossa existência, né, digna, com trabalho digno, com saúde, ameaçado por essas forças que querem colocar tudo na iniciativa privada, que querem que o Estado se omita, que só favoreça aos negócios e ao capitalismo, né? Então, eu queria dizer que, apesar de toda essa maré terrível, essa disputa que está colocada na sociedade, mas é a disputa do nosso momento. Acho que esse debate aqui hoje e essa mesa... Me desculpa, o telefone não é meu, é alguém que perdeu o telefone. Achou o telefone. Pronto, está achado. Então, já chegou aqui um cartaz, para eu terminar. Pronto, foi achado o celular, olha que coisa bacana, né, gente? É a segunda notícia que eu tenho de um celular achado num evento, que só podia ser da esquerda, bacana, né? De pessoas que se conhecem, que se confiam, né? Então, a gente devolve o celular. Teve um celular perdido no 8 de março, gente. Ninguém levou para casa, deixaram com a coordenação, que eu soube, né? Então, assim, eu acho bacana, eu acho que é muito importante dizer assim, eu acho que nessa disputa, né? Porque tem uma demonização, mas a gente pensa no que é bom para nós e para todo mundo, inclusive naqueles que querem nos matar. Que eu acho que essa é a grande defesa que eu tenho feito na fila do meu supermercado, na minha padaria. Ou seja, é assim, então tá, gente, vamos lá. Estou até dizendo que eu sou comunista, que as pessoas estão entendendo assim, né? Então, tudo bem, eu sou comunista, eu quero dizer que eu luto, inclusive, por aquele que quer nos matar, por um bolsomínio, entendeu? Que mata a travesti de noite, que vai lá esfaquear o indígena. A gente quer, inclusive, que ele tenha uma sociedade decente para ele, que ele seja responsabilizado, mas que ele entenda o sentido desse direito humano que a gente defende, mas que também é para ele. Certo? Então, eu acho que tem acontecido isso. No Brasil, a gente está vivendo essa experiência dolorosa, mas a gente está desafiado a disputar o sentido, a refazer cotidianamente aquele movimento que nós fizemos do Vira-Voto, que foi um movimento muito bacana, foi lindo de verdade, mas é esse movimento cotidiano, porque a gente jamais imaginava que a gente fosse viver a experiência dramática de ter o pior deputado em toda a era do Congresso Nacional como presidente da República, mas nós estamos vivendo esse momento. E estamos vivendo a autorização de todo esse discurso autorizativo que a gente começou a experimentar com o Marco Feliciano, quando ele começou a fazer aquelas interpretações literais da Bíblia sobre o povo negro, sobre os gays, sobre as mulheres. Ele começou a liberar um discurso autorizativo ali de violência, de racismo, impressionante, não parou mais. Então, a gente está desafiado a confrontar e a enfrentar isso cotidianamente. Esse é o desafio do nosso momento, do nosso tempo, é a política
é a micropolítica que nós temos que fazer nesse momento. E aí eu quero dizer o seguinte, a cada mulher que as mulheres ligam, sabe, gente, para o Cefêmea. E, ultimamente, tem sido assim, uma ligação telefônica por semana para perguntar se a gente sabe onde se faz interrupção voluntária de gravidez. A gente não faz esse serviço, porque a gente não está doida, né? Então, mas, assim, a gente explica. E tem mulheres que chegam lá, casais, num desespero total, sem noção do que está acontecendo no Brasil com na história da nossa política. Então, a gente tem que fazer toda uma explicação, dizer. E isso impressiona porque, imagina, um telefonema por semana, porque as pessoas têm um insight e acham que é organização feminista, o meu WhatsApp vai chegar aqui e eu vou dizer onde é e tal. A gente sabe que no Brasil existem redes fantásticas e maravilhosas de acolhimento a mulheres. A gente dá muitas explicações, ensina como fazer prevenção. Tem sido esse o trabalho das feministas também, porque tem algum tempo, não sei se vocês repararam, o Ministério da Saúde deixou de falar sobre várias coisas, né? Foi um tensionamento, inclusive, que os conservadores conseguiram, desde a retirada do kit, que eles chamam kit gay, das escolas, que a gente não fala mais sobre prevenção ao HIV, maternidade, gravidez na adolescência, gravidez infantil. Então, são as campanhas das organizações que têm sustentado esse debate na sociedade de uma forma que não se enraiza. Então, nós temos dado muitas explicações para as pessoas que nos procuram sobre esses temas que deveriam ser de uma política de Estado, mas que foi completamente abandonada, foi silenciada no Brasil já tem algum tempo. Eu acho também que isso aí é uma questão que a gente precisa avaliar e dizer, talvez, para os próximos momentos de campanhas eleitorais, quando os partidos de esquerda estiverem de novo na disputa, de que não dá para abrir mão dessas questões que são centrais das nossas vidas, e que agora, mais do que nunca, separa o joio do trigo, a esquerda da direita, não é assim? Quem fala sobre a vida de todo mundo para todo mundo, cotidianamente, e daquelas pessoas que só estão querendo o benefício para a sua determinada classe social, para o seu segmento profissional, não é? Para os seus lobbies corporativos. A gente estava dizendo hoje no almoço que agora a gente vive numa era que é 8 ou 80. Não dá mais para ficar no meio do caminho. Então, isso é o desafio desse momento. E no 8 ou no 80, para o nosso campo, encerrando, eu acho que fica mesmo esse recado e esse reforço de que, na construção das lutas gerais, na construção das convergências amplas, nos processos eleitorais que vamos enfrentar nessa nova era, não dá para jogar para debaixo do tapete, dizer que é um tema secundário, dizer que não é importante, dizer que não é estrutural, dizer que a classe trabalhadora é toda igual, porque não é. Então, assim, para radicalizar a democracia, é preciso considerar que a autonomia, direito à decisão, é central para esse momento que nós estamos vivendo e para qualquer pleito político de reivindicação, de liberdade, de direito, para a garantia do nosso sistema, do sistema democrático que a gente quer, né? Eu acho que é o que eu queria dizer assim, por último, e a gente deixa aqui o restante para o debate. Acho que eu acabei antes, né, Jaqueline? Mas é isso. Estou muito feliz, muito grata por estar aqui nesse debate com vocês e nessa troca aqui de experiência com a nossa deputada argentina, dessa experiência tão inflamada que tem sido na Argentina, que eu queria só reforçar uma coisa que ela disse. A gente tem feito algumas... Né, a minha articulação de mulheres brasileiras tem um debate bacana com algumas forças da América Latina, do feminismo, e foi um trabalho de muitos anos, de convergências amplas, né, com o sindicalismo, que é uma parte bem dura, né, do nosso campo da esquerda, mas as mulheres lá fizeram um trabalho incrível. A juventude tem feito um trabalho bacana. E várias dessas redes que têm acolhido as mulheres. Acho que isso é algo que tem nos animado também, né, para esse nosso processo brasileiro. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.